Cine Teatro Vila Rica é um dos bens culturais mais emblemáticos de Ouro Preto e de Minas Gerais. O prédio, que é um estilo eclético, foi construído em 1886. O prédio sempre disseminou arte, cultura e educação. Ele foi construído para ser um liceu de artes e ofícios, num estilo eclético, e depois ele foi fechado, foi a leilão, e o Salvador Trópia adquiriu o prédio com a intenção de transformá-lo em um cinema. Isso levou alguns anos devido ao trâmite do prédio ser tombado pelo IPHAN, e aí depois de muitos anos ele conseguiu transformar o prédio em Cine Vila Rica. A exibição do primeiro filme neste equipamento cultural aconteceu em 1958. Rebelião em Vila Rica foi a obra escolhida para ser projetada no telão. Desde então, foram anos de funcionamento e de sucesso entre a população, até que em 1985, o Cine Teatro Vila Rica precisou ser fechado. Mas no ano seguinte, a Universidade Federal de Ouro Preto se tornou proprietária do espaço. A UFOP decidiu comprar o prédio, para manter esse equipamento cultural tão importante para a cidade. O Cine Teatro Vila Rica seguiu cumprindo a sua missão de ser um espaço dedicado à arte e à cultura. Além da exibição de filmes e de apresentações de peças de teatro, o local era o palco tradicional de importantes eventos, como o Fórum das Letras, o Festival de Inverno e a Mostra de Cinema de Ouro Preto. Porém, mesmo com toda essa relevância no cenário cultural do município, em 2016, o espaço precisou ser novamente fechado. Ele foi fechado devido às condições, principalmente da parte elétrica e das partes estruturais de cobertura da edificação. Então, não havia mais condições para um uso contínuo, principalmente daquela edificação como um cinema. A universidade ela vem sofrendo cortes ao longo dos tempos, dos últimos anos, com relação aos seus recursos. E o cinema ele veio se degradando ao longo do tempo, a gente fazia pequenas intervenções, só que ele, em algum momento, precisou de uma intervenção um pouco maior. E a gente não teve o recurso para fazer isso, a gente avaliou que ele não estava oferecendo condições de segurança para os usuários, então a gente optou por fechar para poder buscar os recursos que foram conseguidos recentemente, para poder devolver ele à comunidade com muito mais moderno e seguro para utilização. E para que a revitalização do Cine Teatro Vila Rica aconteça, a universidade buscou o apoio do governo de Minas Gerais. Após diversas negociações, em 2022, foi acordado que o Estado iria investir cerca de 16 milhões de reais na reforma total do prédio. Para viabilizar esse convênio, foi necessário que fosse feito um documento tripartite, que envolveu o governo do Estado, a universidade e a Fundação Gossex como uma fundação de apoio. Ela age como interveniente, então os recursos foram entregues à fundação, que depositou numa conta própria para esse convênio. Foram repassados em 2022 6,5 milhões para que ela pudesse fazer a contratação de uma empresa para desenvolvimento de projetos e, posteriormente, uma nova licitação para a contratação das obras. Essa primeira licitação já aconteceu. A empresa está trabalhando nesses projetos com o nosso acompanhamento, o acompanhamento técnico da equipe da Prefeitura e da Fundação. Alguns pagamentos já foram feitos. Assim que a prestação de contas acontecer, ela deve ser feita por parte da SECOM, da Coordenadoria de Convênios aqui da UFOP, e aí os outros 10 milhões devem ser depositados nessa mesma conta da Fundação. A previsão é que esses projetos, citados aí pelo Edmundo, sejam entregues em julho de 2025. Na sequência, a Fundação já deve fazer a licitação da obra e aí a gente deve ter por volta de uns 3 anos de obra, dada a complexidade tanto do que a gente está pretendendo construir, quanto da demolição das partes que estão lá e do acesso ao centro histórico, que também é um complicador. O objetivo dessas intervenções, que trarão mais segurança para o público, é modernizar o Cine Teatro Vila Rica, mas preservando toda a riqueza histórica do edifício. Essa obra ela pretende uma reformulação total do cinema, tanto da parte da frente, que é o antigo Liceu de Arte e Ofício de Ouro Preto, aí é um prédio, uma parte do prédio que a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, que vai ser o hall de entrada do cinema, quanto na parte da sala de projeção mesmo, propriamente dita.
em que a gente vai, ali sim, fazer intervenções mais profundas para tentar trazer essa modernidade. A gente pretende preservar algumas cadeiras que estão lá no cinema, alguns elementos internos para manter a ambiência, porque são testemunhas de tudo que o cinema passou, é um relato histórico, e a gente não quer trazer simplesmente uma caixa preta de projeção para cá. A gente quer que o cinema converse com a linguagem arquitetônica da cidade, não só externamente, como interno também. Isso tudo sem abrir mão das melhorias tecnológicas para que a gente possa ter um cine-teatro de primeira qualidade, sendo referência na região. No caso do Cine Vila Rica, ele ainda é uma edificação citada individualmente como de valor patrimonial no município. Então, a gente tem todo um rol de procedimentos que são específicos para as edificações tombadas. Então, a gente vem seguindo, né, todos esses procedimentos, e existe um acompanhamento também do IPHAN, tanto no desenvolvimento do projeto executivo, quanto na execução da obra. Então, esse cuidado está sendo tomado e ele torna, muitas vezes, o processo mais moroso do que a gente gostaria, mas a universidade não só está ciente, como segue todos esses procedimentos em todas as nossas edificações que estão em algum nível de tombamento, seja pelo IPHAN, seja pelo IEFA. E voltar a frequentar o Cine Teatro Vila Rica é também uma demanda da comunidade. O Elvis e o João Vitor, por exemplo, sentem muita falta desse espaço. Eu tive algumas ótimas oportunidades aqui. Eu presenciei aqui no Cine Vila Rica figuras como Jardim Macalé, como Jorge Malte, né? Rodas de conversas incríveis, fora os filmes. Cobri festivais aqui, faz muita falta. Não só pelo cinema, que eu presenciei em alguns filmes, a casa cheia, observando também que a população de Ouro Preto, as famílias vinham muito, via avós com netos, jovens estudantes, e não só o cinema em si, mas como o próprio prédio, né? O prédio é histórico e muito bem centralizado. Ele alterava inclusive a minha rota, eu passava várias vezes por aqui justamente para ver o que estava em cartaz. Então eu acho que ele muda toda a dinâmica da cidade. Na minha infância, quando o cinema ainda estava aberto, eu vim várias vezes assistir os filmes da época. Faz muita falta porque cinema é cultura e o que está mais em falta nesse país são cinemas. Então a volta do cinema para a cidade de Ouro Preto é de extrema importância. O edifício é tão simbólico para Ouro Preto que a Praça Reinaldo Alves de Brito, onde está instalado o prédio, é conhecida na cidade como Largo do Cinema. A expectativa da comunidade em poder frequentar novamente o Cine Vila Rica é grande, pois ele representa não apenas um espaço de lazer e cultura, mas também uma conexão com a memória afetiva do município. Reabrir suas portas significa devolver à população um importante ponto de encontro, onde histórias e emoções podem ser compartilhadas. Muita expectativa, é uma coisa muito importante para a cidade e para os moradores, ter cinema, ter coisa acontecendo, né? Senão é mais um prédio parado. Espero que volte, né? Por causa que é muito importante ter acesso à cultura, né? Sim, muito importante para a população, para a gente também conhecer um pouquinho da história do cinema mesmo. O Cine Vila Rica é um dos equipamentos culturais mais importantes e também único dentro da microrregião de Ouro Preto com essas características. Não só de cinema, mas da própria edificação, né? Que tem uma ambiência muito importante por ser patrimoniada e por também ser uma ambiência arquitetônica, né, que nos dá uma experiência única dentro das salas de cinema. Então, a gente espera, né, que com a volta e com a finalização das obras do Cine Vila Rica, a gente não só o retorno das atividades plenas, né, do Cine Vila Rica, mas também que as pessoas possam usufruir desse equipamento que é tão importante, dessa edificação, que é um patrimônio não só do município, mas da humanidade. Vale lembrar que as atividades do cinema seguem por meio do Cine Vila Rica, um projeto de extensão da UFOP. Independente do espaço estar fechado, né, para revitalização, as atividades do cinema nunca pararam. Elas continuam acontecendo no anexo do Museu da Inconfidência, situado na Praça Tiradentes. Todas as atividades são gratuitas, né? O Cine Vila Rica é um projeto de extensão e está vinculado à Coordenadoria de Cultura da UFOP.